Como enfrentar a ansiedade? Você anda ansioso? Não consegue parar de pensar? Vive preocupado com o que pode acontecer amanhã? A ansiedade tem roubado a sua paz? Tem tirado o seu sono? Tem feito você sentir que está perdendo o controle da vida? Infelizmente, muitas pessoas estão vivendo assim todos os dias. Preocupadas com dinheiro, saúde, família, trabalho, decisões e futuro. O pensamento não para, o coração não descansa, a mente não encontra silêncio. Mas a pergunta é inevitável: como vencer a ansiedade? A Bíblia não ignora esse problema. Deus conhece a nossa fraqueza. Ele sabe que somos limitados, inseguros e facilmente dominados pela ansiedade. Por isso, na sua palavra, Ele nos mostra como vencer a ansiedade sem sermos dominados por ela. A verdade que a Escritura nos ensina é esta: a ansiedade nasce quando tentamos controlar o que não está em nossas mãos. Mas a paz começa quando confiamos que Deus está no controle de tudo. Veja o que Deus nos ensina na sua palavra. Em primeiro lugar, nós vamos entender que Deus não quer que você viva dominado pela ansiedade. Jesus falou de forma direta: não andeis ansiosos pela vossa vida. Mateus capítulo 6, versículo 25. A ansiedade nasce quando pensamos que tudo depende de nós, quando acreditamos que precisamos controlar o futuro, quando esquecemos que Deus governa todas as coisas. Jesus nos manda olhar para a criação. Ele disse: observai as aves do céu, vosso Pai Celeste as sustenta. Mateus capítulo 6, versículo 26. Se Deus cuida das aves, se Deus sustenta a criação, quanto mais Ele cuidará de você. O problema muitas vezes não é a falta de provisão, é falta de confiança em Deus. Jesus faz mais uma perguntinha que desmonta a preocupação. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Mateus capítulo 6, versículo 27. A ansiedade não resolve o amanhã. A preocupação não muda o futuro. A ansiedade não acrescenta nada à sua vida. Ela apenas rouba a paz que você poderia ter hoje. Por isso Jesus mostra o caminho. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. Mateus capítulo 6, versículo 33. Quando Deus ocupa o primeiro lugar, o coração começa a descansar. E Jesus conclui: não vos inquieteis com o dia de amanhã. Mateus capítulo 6, versículo 34. A ansiedade cresce quando tentamos viver o amanhã hoje. A paz vem quando aprendemos a confiar em Deus hoje. Agora, a Bíblia também nos mostra, em segundo lugar, que Deus nos dá paz quando entregamos tudo a Ele. A palavra de Deus diz o seguinte: não andeis ansiosos de coisa alguma. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Deus não manda fingir que não existe problema. Ele ordena você não viver ansioso. Ele manda você levar o problema até Ele. É isso que o texto nos diz. Sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Quando nós oramos, entregamos o peso. Quando confiamos, deixamos o controle nas mãos de Deus. Quando dependemos do Senhor, o coração começa a se acalmar. Então vem a promessa: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações. Filipenses capítulo 4, versículo 7. Essa paz não depende das circunstâncias, não depende de tudo estar resolvido. Ela nasce da confiança em Deus. Quando colocamos diante do Senhor aquilo que não podemos controlar, Ele guarda o nosso coração. Em terceiro lugar, a Bíblia nos ensina que Deus cuida de você, por isso você pode confiar nele. A Escritura diz: lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade,
Primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Não parte da ansiedade, não apenas algumas preocupações, mas toda ansiedade. E por quê? Porque, segundo o texto, diz, porque Ele tem cuidado de vós. Meus amigos, Deus não está distante. Deus não é indiferente. Deus não ignora a sua dor. Ele vê, Ele conhece, Ele sustenta, Ele cuida. A ansiedade aumenta quando tentamos carregar tudo sozinho. A paz começa quando colocamos nas mãos de Deus aquilo que não conseguimos controlar. Você não foi criado para sustentar o mundo. Você foi chamado para confiar naquele que sustenta todas as coisas. Em quarto lugar, o que fazer quando a ansiedade vier? Quando a ansiedade aparecer, volte para estas verdades. Primeiro, ore e entregue a Deus aquilo que está pesando no seu coração. Segundo, confie que Deus está no controle mesmo quando você não entende. Terceiro, busque o reino de Deus antes de buscar segurança nas coisas. Quarto, viva um dia de cada vez sem tentar carregar o amanhã. Quinto, agradeça a Deus pelo que Ele já fez, em vez de viver pensando apenas no que falta. E se a ansiedade for intensa, persistente e estiver afetando a sua vida, sua saúde, procure ajuda médica ou psicológica. Isso não é falta de fé. Deus também usa cuidados, tratamentos e acompanhamentos para nos ajudar. Concluindo, eu quero dizer a cada um de vocês que me assistem que a ansiedade diz que tudo depende de nós. A fé diz que tudo está nas mãos de Deus. Deus conhece a nossa vida, Deus vê a nossa luta, Deus sabe de tudo que nós precisamos. Deus está no controle do futuro. Você não precisa viver dominado pelo medo, você não precisa carregar o amanhã sozinho. Você precisa confiar em Deus, entregar as suas preocupações, descansar no Senhor, buscar o reino de Deus. E aí sim, a paz de Deus guardará o seu coração. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.